Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Olha quem está de volta, o Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente traz saúde, sentido, presença ao nosso dia e à nossa vida. E bora começar depois de uma semana grandiosa aí mergulhado, olhando para a saúde do futuro, cuidando da gente de uma forma mais integral. Bora começar aqui mais uma semana de acordar. Bom dia, Aline, bom dia, Vivi, bom dia, Rai, bom dia, Simone, bom dia para todos vocês. Quem participou da semana aí, como é que foi? Aline, Vivi, como foi a semana para vocês? Conte aqui pra gente. E aí, essa semana eu senti muito de trazer no coração uma outra leitura. Ô Simone, você perdeu a semana com a gente, hein? Só te falo isso. Por favor, esteja na próxima. Já temos data para a próxima. Dia 23/5 tem a próxima Semana da Saúde do Futuro. E nós estamos aqui esperando vocês para olhar para vocês de uma forma diferente. A forma que a gente merece. Mais integral, mais completa. Foi bom, né, Vivi? Aqui também foi maravilhoso, coisa mais linda. Então vamos lá, ó. Olha só o livro que a gente vai começar hoje a fazer o acordar. Ele chama O Poder da Alegria. Lá em 2019, quando eu comecei a despertar, a entender que a doença física, ela não é só uma doença física, ela é uma doença que compõe, né, o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Eu comecei a entender que a alegria, ela é um imã para milagres. A alegria, ela é um imã para a saúde integral. E eu comecei a descobrir isso através de leituras que eu estava fazendo, de cursos, de terapias, e chegou esse livro para mim, O Poder da Alegria. E eu li ele lá em 2019, ele me fez muito sentido, ele me ajudou inclusive a fazer esse movimento de volta para casa, junto com tudo que eu estava fazendo de forma integral. Vivi os meus resultados, escrevi um livro, Alegria na Jornada de Tentante, muito inspirado nas coisas que eu fui aprendendo ao longo do processo e senti no meu coração de trazer ele para vocês, porque quando a gente realmente consegue ativar, vibrar essa alegria interior, não é a alegria de ficar assim, é a alegria de estar com você, de viver a vida que você está vivendo, de construir as coisas que você está construindo, de lidar com os perrengues do dia a dia de uma forma mais saudável, de uma forma com mais entendimento e protagonismo, sem a gente ficar naquele lugar do vitimismo, do chicotinho e tudo mais. Então tá finalizando, né, o primeiro trimestre do ano, que a gente possa realmente olhar e falar assim, gente, tem 9 meses pela frente para eu começar a construir e começar a viver uma vida diferente do que eu estou vivendo agora. Em 9 meses a gente gesta uma criança. Então que tal você começar a gestar os seus projetos para parir ele lá em dezembro, né? Vamos começar agora olhando para isso. E quem estava no movimento sabe que as mudanças de comportamentos, de hábitos, de olhar para a nossa saúde de uma forma integral, elas não vão trazer o resultado em uma semana e permanecer na nossa vida. A gente precisa fazer esses ajustes e ir acompanhando e ir vivendo por pelo menos 90 dias, quando a gente começa a reprogramar as nossas crenças, os nossos hábitos, de uma forma onde o nosso corpo começa a entender, opa, ela tá mudando. Porque foram tantos anos vivendo de uma forma que se a gente não entender isso, a gente começa e para, a gente começa e para, a gente começa e para, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, mudanças de hábito real. Vou colocar esta data como uma data de aniversário. Ah, coisa linda, muito bom. Então, vamos lá, ó, pra gente falar do poder da alegria, eu vou começar a ler aqui alguns trechos da introdução para que a gente vá fazendo um esquenta e vá fluindo aqui ao longo do livro.
Olha só, quando a mente está agitada, o intelecto para de funcionar e o corpo se torna incapaz. Uma mente que não para faz o nosso intelecto sequestrar a gente da consciência das coisas que a gente está fazendo, porque a gente está num automático. E nesse lugar, o nosso corpo ele se torna incapaz de viver a saúde. Ele começa a adoecer, porque ele está no automático. Algumas pessoas não percebem que as emoções descontroladas impedem o desenvolvimento da sua capacidade máxima. Ou seja, quando a gente está lá vivendo com um monte de emoção ativada e a gente não nomeia, a gente não faz aquele caminho que eu levei para vocês na Semana da Saúde, que as vizinhas têm lá dentro da vila, quando a gente não faz esse caminho de entender sobre as emoções, de nomear as emoções, de acolher as emoções, de conversar com elas, né? Tem alguma coisa ali querendo conversar com você. Se você não entende, simplesmente, não dá tempo, tô cansada, tô estressada, mas eu preciso fazer, mas eu preciso acontecer, mas eu preciso dar conta. Quando a gente fica nesse lugar de passar por cima, a gente começa a se adoecer. Aí, Flavinha, tudo bem, Flavinha? Vai falando aí se tá fazendo sentido. Então, a vida, ela convida a cada uma de nós a começar a se perceber mais, né? A viver a vida com mais consciência do que a gente está fazendo. Isso se chama estado de presença. A gente buscar o nosso estado, trazer a gente para o nosso estado de presença com mais frequência. Há tanta ansiedade, competição e medo no mundo que alguns já estão conscientes da importância de buscar a harmonia, a paz de espírito e o poder pessoal. Então, quem vive muito trabalhando fora de casa ou tá lá em grandes equipes, com contatos diários com muitas pessoas, começa a perceber que tem muita gente que está nesse lugar de ansiedade, de viver em competição, principalmente dentro do corporativo, tem muito isso. Competição, medo no mundo, né? De que as coisas não são boas, de que você não vai dar conta. E essas pessoas, eu fui uma dessas. Eu era aquela lá que ficava na ansiedade, querendo fazer tudo, a hiperrealizadora, que não pode respirar, porque o mundo vai acabar, eu preciso estar o tempo inteiro fazendo. Então eu fico naquele lugar, né? Eu penso, eu faço, eu penso, eu faço. Eu não sinto. O caminho para uma vida saudável é pensar, sentir e agir. Eu só pensava e fazia, não dava tempo de sentir. E isso que me adoeceu, né? Eu entendi a minha infertilidade emocional de mim, porque era muito cabeção e ação. E aí você tem retrabalho, e aí você se cansa demais. Por quê? Porque a hiperrealizadora não se reconhece e ela quer ser reconhecida pela quantidade que ela faz. Ela quer ser reconhecida pelos outros, por fora. Mas ela mesma não se reconhece. Então o mundo não vai reconhecer. Se você não se reconhecer, o mundo não vai te reconhecer. E muitas vezes a gente está nesse lugar da ansiedade, do fazer, do competir. Eu nem competia com ninguém, porque eu já estava lá na liderança, mas eu competia comigo mesma, não, porque eu preciso fazer mais, parecia uma máquina. E esse medo, né, de não ser reconhecida, de não ser vista, de não agradar, de que o mundo não é bom, de que eu não vou dar conta, enfim, de que não é pra mim. E aí, muitas de nós, quem tá aqui comigo, tá nesse lugar de começar a se tornar consciente da importância da gente buscar uma vida com mais harmonia. Tá tudo bem eu pensar e eu fazer, mas que tal eu colocar junto com isso sentir? Como eu me sinto antes de fazer, né? Eu penso que é importante eu fazer. Como eu me sinto
sabendo que eu preciso fazer isso. E aí eu vou para ação. Mas eu vou trazendo entendimento, essa harmonia. Horas eu tô fazendo, acontecendo, horas eu tô descansando, tô intuindo, tô sentindo. Eu vou almoçar, eu vou preparar minhas coisas, que eu almoce com presença. Eu vou acordar para viver mais um dia incrível, que eu acorde comigo. Isso é uma harmonia, né? E essa harmonia começa a trazer pra gente mais paz de espírito em relação às nossas escolhas, em relação à nossa vida. E isso faz com que a gente viva esse poder pessoal, a liderança da nossa vida. Quando a gente acorda de manhã e tem lá aqueles 15 minutos que eu falo pra vocês por dia, que são inegociáveis, a gente já tá ali trabalhando essa harmonia, trazendo uma paz de espírito pra gente, por mais que o dia seja um dia com alta demanda, por mais que você esteja passando por algum desafio, você sente uma paz de espírito e isso te dá um poder pessoal de você cada vez mais assumir quem você é, tomar as suas decisões sabendo que aquilo te faz sentido, independente do que o mundo acha ou deixa de achar, se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Quando a gente faz esse caminho, a gente vive um poder pessoal dentro de nós que faz a gente seguir, mesmo diante das pessoas não acreditando. Só um minutinho. Fala, filha! Ah, então tá bom. Algumas pessoas não se autorizam, olha que forte que é isso daqui, presta atenção. Algumas pessoas não se autorizam a realizar coisas boas para si mesma. Vai comprar alguma coisa, vê se você se identifica. Vai comprar alguma coisa, compra sempre. Vou comprar uma blusa. Ai, pra minha amiga que faz aniversário, eu vou dar uma blusa maravilhosa. Pra mim, eu compro a do qualquer uma ali da esquina. Ai, pra minha amiga eu vou dar uma sessão de massagem incrível, linda e maravilhosa de 2 horas. Pra mim eu queria tanto, nunca me dou. Nem sei o que é isso. Ai, pro meu esposo eu compro a melhor cueca, não sei o que. Pra mim eu compro a calcinha fuleirona. Pros meus filhos eu compro tudo do bom e do melhor. E não compro nada pra mim, ainda falou pra eles, porque eu compro tudo pra vocês. Sempre tudo pra vocês, nada pra mim, vocês não reconhecem. Alguém aí se identifica com algo? Então, algumas pessoas não se autorizam a realizar coisas boas para si mesmas, trazendo fortes convicções de não merecimento. Contudo, a existência, ela já é um presente divino. Você estar aqui, vivendo a sua vida, é o maior presente que pode falar para você que você é merecedora de viver a vida que você sonha. Honra a sua vida vivendo a sua vida, não reclamando dela ou morrendo diante dela. Não adianta viver morrendo, viva vivendo. Então honra a sua vida vivendo. Que bom que as joaninhas apareceram por aí. E aí vamos para a frase do dia que diz, olha só, eu adoro quando tudo se comunica. A transformação começa onde você está, não aonde você gostaria de estar. Vizinha, se você já tivesse pensamento, emoção e comportamento alinhado com a vida que você sonha, ou com a pessoa que você escolhe se tornar, você já estaria vivendo aquela vida. Se você não está vivendo, é porque você precisa ajustar algumas coisas. Então, lembra, a transformação começa onde você está, no agora. De você, adulta, se questionar. O que eu preciso mudar em mim? Que ambientes que eu preciso me colocar? Qual o movimento que eu preciso fazer nesse momento? Faça perguntas para você, sobre os seus próximos passos. Porque a sua transformação começa no agora, aonde você está, não aonde você gostaria de estar. Você vai chegar lá se você se tornar essa pessoa. E você se torna essa pessoa
ajustando comportamento, sentimento e mentalidade diariamente. É no agora que eu vou construir aquela joy que eu falo para vocês dos 80 anos, lembra? Não vai ser com 79, não, vai ser com 44, começa no agora. Então vamos lá, vamos ver o que vai sair daqui hoje. Como é que foi para vocês? Fez sentido? Qual palavra vocês vão levar para a semana? Vamos colocar ação aí. Sem ação não tem resultado. Espero a ação de vocês. E quem não esteve nessa Semana da Saúde do Futuro, eu só recomendo que você se inscreva para a próxima. Só isso que eu te falo. Já está com o lote 1 aberto, R$ 67,00. Aproveita o lote 1, que depois ele aumenta. Vamos ver aqui o que vai vir para nós. Preparados? Nossos sentimentos são ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso quer lhe ensinar. Hashtag o universo esfrega na cara mesmo, sem dó, ele não brinca. Então, vizinha, para de ficar se contando historinha e comece a assumir o seu lugar. Comece a assumir o comando de liderar a sua vida. Chega, já deu aquela vida meia boca, aquela vida mais ou menos, aqueles resultados arrastados, aquela sensação de que parece que não anda. Chega, já deu. Começa a se escutar e entender o que seu corpo tá te pedindo, o que a sua vida tá te pedindo para você fazer diferente. Bora? Que a gente vive uma semana, um dia incrível. E vizinha, chamem outras vizinhas para estarem aqui com a gente no nosso acordar, fazendo esse crescer. Transbordem, multipliquem o melhor de vocês, para que outras mulheres também consigam ampliar a sua visão em relação à vida. Sair desse lugar da manada e começar a encontrar sentido em viver cada um dos dias. Não esperar o final de semana, o feriado, as férias, para buscar viver feliz, viver alegria, viver uma vida com sentido. Tá bom? Beijo no coração, semana abençoada para nós.